Bom, vamos lá então. Hoje a gente faz a correção da revisão, né, para a nossa próxima avaliação aí, revisão sobre movimento variado. Tem bastante questão, então não vamos perder muito tempo aí. Vamos lá, pessoal, vamos para a primeira questão. Primeira questão, então, um avião parte do repouso e em 2 segundos atinge a velocidade de 8 metros por segundo, uma aceleração constante. Qual é a aceleração do avião? Né? E depois, qual é a velocidade do avião, a velocidade que ele atinge no final de 5 segundos. Vamos lá? Então, o que a gente podia fazer aí? Ó? O avião ele parte do repouso, a gente sabe, vou pegar aqui, ó, que a velocidade inicial dele, né, era 0, tudo bem? E que ele vai chegar numa velocidade de 8 metros por segundo, tudo bem? A primeira coisa, então, era possível determinar a aceleração, porque eu tinha o tempo também, ó, o intervalo de tempo era 2 segundos. Então, a primeira coisa é determinar a aceleração. A aceleração é o quanto mudou a velocidade em relação ao quanto passou de tempo. Tá? Então, quanto que mudou a velocidade de 0 até 8? Ó, mudou 8, né? Um tempo de 2 segundos. Ó. A aceleração aí era 4. Tudo bem? Então, determinada a aceleração. Aí depois ele perguntava a velocidade do avião, ó, qual a velocidade do avião que ele atinge, né? No final de 5 segundos. Então, agora eu podia usar a função de velocidade. Ó. V é V0 mais AT. Essa função ela permite a gente determinar a velocidade a qualquer instante. Né? Se eu sei a velocidade aqui, eu determino o instante aqui. Ó. Vamos fazer isso. Ó. A velocidade que eu quero saber é a inicial dele, que era 0. Nem precisava pôr, né? Podia jogar fora. Vou fazer isso aqui. Ó. Vamos colocar, vamos jogar fora isso aqui é 0. Né? Então, ó, a aceleração era 4 e o tempo que ele ficou se movimentando, 5. Então, 4 vezes 5... Essa era a resposta. Então, tinha duas respostas, né? Nesse primeiro exercício, a aceleração e a velocidade dele. Tudo bem? Primeiro exercício conversado, vamos para o próximo, que tem bastante coisa. O exercício número 2, ele fala que entre 0 e 3 segundos, a velocidade de um helicóptero em movimento variado varia de 4 para 19. Né? Primeiro quer saber a sua aceleração. Vamos lá? Então, a gente sabe que a aceleração ela é o quanto mudou a velocidade pelo quanto passou de tempo. Quanto que mudou a velocidade? Veja, era 4 e virou 19, né? Aumentou 15 aqui. Se eu quiser fazer a continha, podia fazer antes, né? Vou fazer aqui mesmo, assim, ó, 19 menos 4, tá vendo? Podia colocar o 15 direto, né? Quanto que mudou o tempo de 0 para 3 segundos? Eu já vou colocar, vamos fazer aqui, 3 menos 0, tá vendo? Então mudou 15 a velocidade em 3 segundos. A aceleração é 5, pessoal. Bem simples aí a primeira parte, né? Depois, qual será, né, a sua velocidade no final de 4,8 segundos? Vamos lá? Então aqui eu quero saber a velocidade, V, né? Eu sei que V é V0 mais AT, é a mesma coisa que o anterior, né? Então qual vai ser a velocidade dele no final de 4,8 segundos? Só a gente pensar que a velocidade inicial dele era 4, né? Está no textinho lá. Mais a aceleração dele é 5 vezes o tempo 4,8 segundos. Tudo bem? Se a gente fizer a continha, primeiro eu faço 5 vezes 4,8. Ou seja, 10 era 48, isso aqui é 24, né? Com mais 4 ali, 28 metros por segundo. Tudo bem? Então, segundo exercício aí, determinação da velocidade conversado. Vamos para o próximo. Próximo exercício, número 3. Fala que um carro está a 30 metros por segundo e é freado uniformemente e para depois de 6 segundos. Vamos lá, tem velocidade inicial, 30. Eu tenho que ele vai parar, então a velocidade final dele é 0. Tem um intervalo de tempo que isso vai acontecer, 6 segundos. Né? Então ele pede para determinar a aceleração durante a frenagem e depois uma velocidade. Mesma coisa que os anteriores também. Né? Então primeiro determina a aceleração. Como é que eu determino a aceleração? O quanto mudou a velocidade em relação ao quanto passou de tempo. A velocidade era 30 e abaixou para 0. Se eu for fazer a continha aqui, vou fazer aqui fora, ó.
A variação da velocidade é sempre a velocidade final menos a inicial. Então, nesse caso, seria 0 menos 30. Isso dá menos 30, pessoal. Tudo bem? Então, percebam que a variação da velocidade é uma variação negativa, porque diminuiu a velocidade, né, com o passar do tempo. Tudo bem? Então, aqui na variação vai menos 30, ó, e o tempo 6. Isso aqui dá menos 5. Tudo bem? Então, aceleração menos 5 metros por segundo ao quadrado. Depois ele pergunta, determine a aceleração e a velocidade depois de 4 segundos. Né? E a velocidade 4 segundos após o início da frenagem. Vamos ver como é que vai ser a velocidade dele. Vamos usar a função de velocidade. V é V0 mais AT. De novo, então, ó, a velocidade eu quero saber. A inicial dele era 30, né? Aceleração menos 5. E ele vai ficar 4 segundos fazendo aí, freando, né? Então, fazendo a continha aqui, eu tenho 30 menos 20, né? Porque 5 vezes 4 aqui é 20. Ó. Então, 30 menos 20 é 10, pessoal. Metros por segundo. Tá bom? Essa é a velocidade final do móvel aí. Então, os 3 primeiros exercícios são basicamente a mesma coisa, né? Era só para dar uma treinadinha nisso daí. Da gente determinar a aceleração, né? Conhecendo a mudança da velocidade, o tempo aí, descobrir a aceleração e em seguida determinar uma velocidade, né? Num certo instante, usando a função de velocidade, tá bom? Então, exercícios 2, 3, 1, 2 e 3, né? Exatamente do mesmo jeito. Vamos para o próximo aí. Exercício número 4. Ele fala que a tabela representa as velocidades de um trem em intervalos de 1 segundo. Então, ó, no instante, aqui está muito ruim, está mal colocado aqui. Vamos dar uma arrumadinha primeiro. Não vai. Acho que dá, sim. Vamos lá. Então, é isso aqui que está acontecendo. Olha, no instante 1 segundo a velocidade era 4, no 2 a velocidade vai para 6, no 3 vai para 8, 4 vai para 10, 5 vai para 12. Então, a cada 1 segundo a velocidade está mudando. Ó, 4, 6, 8, 10. Está aumentando de 2 em 2 a cada segundo. Né? Não precisaria nem fazer conta para determinar essa aceleração aí. Vamos lá, vamos responder, né? Primeira pergunta, esse movimento é uniformemente variado? Quer dizer, vejam aqui, o que é ser um movimento uniformemente variado? É variar, né, mudar a sua velocidade, só que de forma uniforme, quer dizer, mudar sempre do mesmo jeito. E não é isso que está acontecendo? Ó. A velocidade está mudando e ela está mudando sempre do mesmo jeito, sempre de 2 em 2 a cada segundo, tá vendo? Então, sim, né? Então, letra A resposta é sim. Né? É um MRUV. Na verdade, retilíneo eu não sei o que ele não está falando, né? Mas é um MUV, é um movimento uniformemente variável, tá bom? Letra B, ele fala assim, e qual é a aceleração desse movimento? Então, veja, a aceleração é o quanto muda a velocidade a cada unidade de tempo, a cada segundo. E como a nossa tabela já está mudando a cada segundo, tá vendo? 1 segundo, mais um. Então, essa variação que eu percebo na velocidade aqui já é a minha aceleração. Mas se eu quisesse fazer a continha, né, poderia fazer. Era só fazer usando a fórmula de aceleração. O quanto mudou a velocidade pelo quanto passou de tempo. Poderia escolher qualquer intervalo dessa tabela. Vamos pegar esses 2 primeiros dados ó, da tabela. Tá vendo? De 4 foi para 6, então aumentou 2 aqui na velocidade em 1 segundo. Tá vendo? Isso aqui é 2 metros por segundo ao quadrado. Se eu tivesse pegado, por exemplo, os extremos da tabela, de 4 até 12, tá vendo? Ó, de 4 até 12, teria aumentado 8, mas só que seria num tempo de 1 a 5, seria em 4 segundos. E 8 dividido por 4 também é 2. Qualquer pedaço da tabela que eu pegue, né, e faça a velocidade final menos inicial, tempo final menos tempo inicial, eu vou determinar aqui uma razão igual, né? Sempre esse mesmo 2 é que vai dar aí. Então essa é a aceleração nesse movimento. Bom? E na letra C ele pede para traçar o gráfico da velocidade em função do tempo. Vamos fazer isso então, usando esses dados da tabela. Ó, vou fazer aqui, vertical.
a gente coloca a velocidade e aqui na horizontal a gente coloca o tempo. Bom, tá meio mal feito aqui o tempo, né? Arrumar a direita, tá feio isso. Então, assim, ó, no instante 1, a velocidade era 4. Aqui, ó, no instante 1, a velocidade era 4. O melhor era fazer bem bonitinho, com uma régua, né? Mas não tem problema. Ó, no instante 1, velocidade 4. No instante 2, a velocidade já vai para 6. Né? Então, mais um ponto. Na verdade, eu só precisava desses 2 pontos para traçar. Vou fazer mais alguma coisa que eu querer aqui. Ó. No instante 3 segundos, a velocidade era 8, né? O legal era que fizesse com uma reguinha, viu, pessoal? A gente liga os pontos, ó, e tem o gráfico, tá bom? Queria vir até aqui, que é o começo. Então, esse seria o nosso gráfico. Poderia colocar aqui instante 4, 5, mas na verdade precisava de 2 pontos só. Poderia pegar só o 1 e o 3, por exemplo, só o 2 e o 5, qualquer ponto. Qualquer, né, 2 pontos que eu pegasse, eu ia ligar e ia fazer esse gráfico aqui, essa reta, né, que representa como que a velocidade está mudando em relação ao tempo. Bom, então esse era o nosso gráfico. Exercício 4 conversado, vamos para o próximo. Exercício 5, um carro parte do repouso e em movimento variado, adquire no fim de 8 segundos a velocidade de 40 metros por segundo. Que distância ele percorreu durante esse tempo? Vamos lá? Então, o que eu vou fazer aí? O carro parte do repouso, primeira coisa, então, a velocidade inicial era 0, né? Ele adquire no final de 8 segundos uma velocidade de 40. A velocidade final é 40 e o tempo 8 segundos. Então vejam que nesse exercício eu tenho como determinar a aceleração e sem aceleração não tem como fazer nada, pessoal. Tá? Se o movimento é variado, eu preciso conhecer sempre a aceleração. Então vamos começar por aí, descobrindo a aceleração desse móvel. Aceleração é o quanto mudou a velocidade, o quanto passou de tempo. Nesse caso aí mudou 40, né? De 0 para 40 aí mudou 40 em 8 segundos. Então a aceleração é 5. Né? E depois ele pergunta qual é a distância, né, que ele percorreu durante esse tempo. Então, como é que eu posso fazer isso aí? Posso determinar. Agora a gente já começa a usar a função de posição aí. Né? Eu tenho a aceleração conhecida, quero saber a distância que ele percorreu. Vamos usar a equação de posições. Ó. Então, ó, a distância que ele percorreu é V0t mais A sobre 2 t quadrado. Né? A velocidade inicial dele era 0, então eu posso jogar fora essa parte aqui. Ó. Se V0 é 0, 0 vezes t, qualquer t, né, que seja aqui, vezes nada vai ser nada. Então some essa parte e a minha continha ficava pequena. Ó. Então a distância que ele percorreu, ela é a aceleração 5, vezes o tempo de movimento, aí 8 segundos, né, ao quadrado, dividido por 2. Bem? Fazendo a continha, então, 8 vezes 8 é 64. Ó. 64 vezes 5 aqui é 320 por 2, 160. Bom, isso dá para entender bem aí. 160 metros, então, a distância percorrida, pessoal, bem simples, né? Então, 8 ao quadrado, 64, vezes 5, 320, dividido por 2, 160. É isso aí. Próximo exercício, exercício 6. O veículo parte do repouso e adquire aceleração constante. D2, aqui esse quadradinho aqui ficou fora do lugar, tá? Aqui é 2 metros por segundo ao quadrado, tá? Ele pede para calcular, então, velocidade e distância. Vamos lá. Então, a primeira coisa aí, o veículo parte do repouso, eu tenho que a velocidade inicial é 0, isso é bem legal, porque dá para cortar aí na fórmula, né? E ele adquire uma aceleração, então, de 2 metros por segundo ao quadrado. Com essas informações, quero saber na letra A velocidade no instante 5, então, fórmula da velocidade, V0 mais AT. Né? Essa daqui com aquela fórmula das posições, né, juntas elas resolvem quase tudo, né? V0 mais AT.
Então, ó, a velocidade no instante 5 é a velocidade inicial 0, se quiser jogar fora aqui, né? Nem precisa colocar. A aceleração 2 vezes o tempo 5, que dá 10. Bem simples, né? Essa letra A, 10 metros por segundo. E na letra B, a distância percorrida no instante 5. Então, a distância percorrida é 0t sobre 2t quadrado. E, de novo, eu vou jogar fora essa parte, porque a velocidade inicial é 0. Então, fica essa continha pequena para fazer de novo, pessoal. Olha aqui, ó, a distância. Nossa, ficou esquisito. A distância percorrida, então, é a aceleração 2, né? Ele deu lá, vezes o tempo de movimento aí 5 ao quadrado, sobre 2. Aqui, como vai multiplicar por 2 e dividir por 2, eu posso jogar fora esse 2 aqui. 5 ao quadrado é 25, ó. Então, essa é a distância percorrida, tá bom? Em 5 segundos, ele vai percorrer 25 metros. Então, determinamos a velocidade que ele vai ter daqui a 5 segundos e a distância que ele vai conseguir percorrer em 5 segundos. Se ele tinha, né, essa aceleração aqui, 2 metros por segundo ao quadrado, se ele partiu do repouso, ele vai ter esses dados aí. Vamos lá, próximo exercício, exercício número 7. Um carro parte do repouso com aceleração, né, constante de 6 metros por segundo ao quadrado. Tá? O quadrado, de novo, saiu no lugar errado aqui, por causa da formatação. Quando eu passei para o PowerPoint, teve esses probleminhas, não deu tempo aí de mudar, não tem problema. Vamos lá. O carro parte do repouso, então velocidade inicial é 0, com aceleração, então, A de 6 metros por segundo ao quadrado. Quer saber quanto tempo ele gasta para atingir uma velocidade de 30 metros por segundo? E depois, qual é a distância percorrida nesse intervalo? De novo, então, vou precisar das duas equações. Vamos lá? Então, vamos começar pela fórmula da velocidade. V é V0 mais AT. Aqui eu quero saber quanto tempo ele gasta. Ó, quem é esse T aqui? Quando a velocidade dele for 30. Então vamos lá, vamos fazer isso. Vou colocar um 30 aqui na velocidade. A inicial dele era 0, jogo fora. A aceleração dele é 6 vezes t. Então, se eu passar o 6 para o outro lado, ele passa dividindo. Aí eu tenho o tempo, né? 5 segundos. Em 5 segundos ele vai atingir essa velocidade de 30 metros por segundo. Segunda pergunta. Qual é a distância percorrida nesse intervalo de tempo? Vamos lá para a fórmula da distância? Ó, distância percorrida é V0t a sobre 2 t quadrado. Se a velocidade inicial é 0, joga fora esse pedacinho. E a distância percorrida vai ser determinada por A sobre 2t quadrado. Então, a aceleração aí é 6. O tempo, acabamos de descobrir ali, é 5 segundos, né? Dividido por 2, ó. Bem? Então, lá, qual é a distância percorrida nesse intervalo de tempo? Quer dizer, nesse que a gente descobriu aqui, né? Então, ó, a aceleração é 6, o tempo 5. A gente faz primeira potência, ó, 5 vezes 5 aqui é 25. Tudo bem? Aí esse 25 a gente pode fazer vezes 6, ou pode fazer direto, ó, 6 dividido por 2 é 3. Aqui, né? Vou simplificar aqui, ó. Isso aqui é 3. Faço 3 vezes 25, tá bom? Isso é 75. Fica mais fácil fazer assim. Então essa é a distância percorrida aí, 75 metros. Tudo bem? Exercício 7, vamos para o 8. Um corpo partindo do repouso iniciou seu movimento uniformemente variado. Bom, vamos lá. Se ele partiu do repouso, a velocidade inicial é 0. Ele iniciou o movimento e depois de 30 segundos, olha, eu tenho um intervalo de tempo aqui, vou anotar. Ele percorreu uma distância de 900 metros. Calcule a aceleração e a velocidade atingida no fim do percurso. Vamos lá? Quero saber o A, a aceleração, depois a velocidade no final. Vamos determinar a aceleração primeiro. Nesse exercício, eu tenho o tempo, ó, tenho a distância, mas eu não tenho a velocidade final. Então, nós vamos fazer diferente esse exercício. Nós não vamos sair pela formulinha de aceleração.
vou precisar usar a fórmula das posições para começar, que são as informações que eu tenho, tá? Senão vai travar o exercício. Se eu tentar usar a fórmula do volátil ou da aceleração, eu não vou conseguir determinar a aceleração, porque vai estar faltando a velocidade final também, né? Então vamos começar usando a equação de distância mesmo. ΔS é V0t mais A sobre 2t quadrado. E veja, ó, o ΔS é 900. A velocidade inicial era 0, então eu posso jogar fora essa parte. A aceleração eu quero saber, sobre 2, e o tempo, 30 ao quadrado. Tudo bem? Então aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer 900 igual a 30 ao quadrado, aqui é 900, ó, aqui, ó. 900 dividido por 2 é 450, então aqui desse lado eu fico com 450A. Então, na verdade, minha aceleração vai ser 900 dividido por 450, ó. Isso dá 2. Bom, essa é a minha aceleração. E aí ele vai perguntar, né, qual é a cálculo da aceleração e depois a velocidade atingida no final do percurso. Depois de 30 segundos, que velocidade que ele vai ter? Agora eu uso a fórmula da velocidade, então V0 mais AT. Então a velocidade que ele vai ter é a que ele já tinha no começo, que era 0, mais a aceleração que eu acabei de descobrir aí, 2, vezes o tempo que ele ficou andando, 30. 2 vezes 30, 60 metros por segundo. Tá bom? Essa é a velocidade final. Então essa aqui ficou um pouquinho diferente. Precisei começar descobrindo a aceleração por uma equação diferente. Mas a gente tem aceleração em todas as equações do movimento variado. Então a gente pode escolher qualquer uma para descobrir a aceleração, contanto que a gente tenha as outras informações, né? Então, nesse exercício eu tinha a distância, o tempo, a velocidade inicial. Olha aqui, ó, a distância, tempo e velocidade inicial. Então consegui descobrir a aceleração por ela, por essa equação. Se eu tentasse fazer por aqui, por exemplo, eu não ia conseguir achar a aceleração porque eu não tinha a velocidade final também. E aí duas coisas que eu não sei, fica travada a minha equação, né? Vamos lá? Próximo exercício, então, exercício 9. Ele fala assim, uma pedra cai de uma altura h com velocidade, com aceleração 9,8 metros por segundo ao quadrado, atingindo o solo em 2 segundos. Calcule a velocidade no instante em que ele atinge, ela, né, na verdade, aqui, atinge o solo e a altura h. Eu quero saber velocidade no momento que vai bater no chão e altura h. Vamos lá? Então, nesse exercício eu tenho, ó, que a pedra ela está numa certa altura aqui e ela vai cair, né, nessa altura. Quero saber a velocidade quando ela for bater no chão aqui embaixo e quero saber essa altura aqui. Bem? Tenho de informações aí que é a aceleração da gravidade. A gente está usando um Gzinho, né? Pode ser A mesmo, né? Tanto faz a aceleração de gravidade, 9,8 por segundo ao quadrado. E tem o tempo de queda, atingindo o solo em 2 segundos. Leva 2 segundos para chegar no chão. Tudo bem? Pela fórmula da velocidade, V é V0 mais AT. Se a pedra cai dessa altura, né? Aqui ele não está falando, ó, mas nós vamos supor essa pedra sendo abandonada daqui. Né? Porque ela cai dessa altura, mas ela não é jogada, senão eu teria que estar falando aqui no exercício. Tá? Então, se eu considerar que ela caiu, mas ela não foi jogada, que ela foi abandonada só, então a velocidade inicial é 0. E aí eu posso jogar fora aqui. Né? E aí é possível determinar a velocidade só a partir de A vezes T. Aceleração 9,8 vezes o tempo 2 segundos, né? Vai ficar 2 segundos para atingir o solo. Então isso daí é 18, 19,6, né? Metros por segundo. Bom, então essa é a primeira continha que dava para fazer aí, descobrir a velocidade dessa bolinha no momento dessa pedra, né, no momento que ela vai chegar no chão. Se ela caiu durante 2 segundos, então a velocidade dela é essa. E a segunda coisa, ela calcule a altura, né? Então a altura também, a fórmula da altura
é a da distância lá, V0t, a sobre 2t quadrado. Como a velocidade inicial nós estamos considerando que é zero, some e fica esse pedacinho pequenininho para fazer. Então esse ΔS é a altura, tá, pessoal? A distância que a bolinha vai percorrer. É a altura dela, né? Esse H aqui, na verdade, é igual ao ΔS, ó. Mesma coisa. Vamos lá? A aceleração, então, é 19, né? 0,8. Aí eu vou fazer vezes o tempo de queda 2 ao quadrado, dividido por 2. Tudo bem? Então, ó, aceleração A vezes t ao quadrado sobre 2. 2 ao quadrado é 4. Se eu fizer 4 dividido por 2 aqui vai dar 2. Só vou fazer 2 vezes o 19,8. Não é 19,8, né, gente? A aceleração é 9,8. Peguei parte do outro lá. 9,8, né? Então, ó, peguei a aceleração aqui 9,8 vezes, né? Aceleração vezes o tempo ao quadrado por 2. Então, ó, 4 por 2 aqui é 2, e 2 vezes 9,8 coincidiu aqui, vai dar o mesmo resultado, né? 19,6. Isso aqui é coincidência do exercício aí. Por favor, hein, pessoal, não é sempre que a gente vai ter esses números iguais, não, tá bom? Então, coincidiu aqui de dar o mesmo resultado na altura e na velocidade no momento da queda. Bom, próximo exercício aí, exercício 10. Um veículo com velocidade de 40 metros por segundo é freado uniformemente e para em 20 segundos. Vamos lá? Então, tem velocidade inicial do veículo, 40 metros por segundo. Velocidade final, 0, porque ele vai parar no final, né? Tempo, 20 segundos. Qual é a aceleração e depois a distância que ele percorreu em 20 segundos? Vamos lá? Então, primeira aceleração. Aceleração é o quanto mudou a velocidade pelo quanto passou de tempo. A velocidade mudou de 40 para 0. Eu vou fazer 0 menos 40, hein? Em 20 segundos, ó. Isso é menos 40 por 20, é menos 2. Essa é a aceleração. E depois, a distância percorrida, a gente pode fazer, então, ΔS, V0t, a sobre 2t quadrado, como... não, aqui não. Aqui a velocidade inicial era 40, hein? Vamos usar ela aqui, tá bom? Eu tenho tempo, essa tem que fazer a continha inteira. Vamos lá? Então, ó, a distância que ela percorreu é a velocidade inicial, que era 40, vezes o tempo que ela ficou se movimentando, que é 20 segundos, ó, mais... Aqui é mais, mas a aceleração é negativa, então mais com menos aqui é menos, tá, pessoal? Aceleração 2 sobre 2 vezes o tempo 20 ao quadrado. Bem? Só uma observação, aqui, olha, eu costumo colocar, né, a fração só na aceleração e deixar o tempo de fora, mas tanto faz, tá, pessoal? Às vezes interessa a gente puxar esse risquinho aqui, ó, e fazer tudo que está aqui, ó, at ao quadrado, né, tudo sobre 2. Não faz diferença na nossa conta, tá bom? Como multiplicação e divisão, a gente pode escolher quem vai fazer primeiro e tal, então não tem problema se eu fizer aqui também um tração aqui, ó, né? Então, eu estou escrevendo assim, mas eu poderia fazer um tração, fazer primeiro aqui em cima a multiplicação e depois fazer a divisão. Não faz diferença. Vamos lá, continuando. Na nossa continha, então, a gente tem, olha, no primeiro pedacinho aqui, 4 vezes 2 é 8, né? Eu tenho 800. E no segundo pedacinho, eu tenho 20 ao quadrado, que é 400, vezes 1, né? Porque 2 dividido por 2 aqui é 1. 400 vezes 1 é 400. Então, eu tenho 400 metros aqui, pessoal, de distância. Tá bom? Essa é a parte do exercício aí. Fechou o exercício 10. Vamos para o próximo, exercício 11. Essa revisão estava bem longa, né? Bastante exercício para fazer. Exercício 11, o automóvel parte do repouso e 5 minutos depois ele atinge uma velocidade de 1.200 metros por minuto. Então, eu tenho a velocidade inicial do móvel era 0, ele partiu do repouso. Tenho a velocidade final dele, que é 1.200 metros por minuto, né? E tenho o tempo, que também está em minutos, 5 minutos.
Isso é legal porque se o tempo está concordando, ó, mesmo ele não estando em segundos, não vai ter problema aqui. Eu posso deixar assim para a gente calcular a aceleração, tá bom? Qual é a aceleração? A aceleração é o quanto mudou a velocidade pelo quanto passou de tempo. A velocidade era 0 e virou 1.200. Ela aumentou, então, 1.200. Em quanto tempo? Em 5 minutos. Então, como esse 1.200 é por minuto, né? E aqui também é minuto, poderia deixar desse jeito, acho que não tem problema, tá bom? Fazendo a continha aqui, ó, se eu dividir isso por 10 dava 120, por 5 vai dar 240. Esse 240 é metros por minuto ao quadrado. Mantendo aí a unidade que ele deixou, ó, minuto, né? Então, esse 1.200 é metro, né? Desculpa, metros por minuto, e esse aqui é minuto, de baixo. Então, metros por minuto, vezes minuto aqui, metros por vezes minuto ao quadrado. Bom, então, 240 metros por minuto ao quadrado. Se quisesse passar para segundos, poderia, mas não teria necessidade, ele não fala nada de ser sistema internacional, então muito mais simples deixar nessa unidade, tá bom? Próximo exercício aí, exercício 12. O objeto cai do alto de um edifício, vamos fazer um desenho aqui, ó. Oh, nossa, mãe, desenho feio. Então, ó, o objeto está caindo aqui do alto de um edifício, e é de novo aqui uma pedra, uma bolinha, alguma coisa que está caindo. E ele cai em 7 segundos. Eu tenho tempo de queda, 7 segundos. Calcular com que velocidade ele atinge o solo e a altura inicial. Isso aqui nós fizemos já, né? Igualzinho. Então, velocidade aqui embaixo e altura inicial. Expressa a resistência do ar, adote gravidade 10, melhor que o anterior ainda, né? Porque a gravidade está mais fácil de usar. Está usando G ou A, tanto faz aí, igual a 10, tá bom? Metros por segundo ao quadrado. Vamos lá, então? Então, ó, vamos fazer como a gente fez naquele anterior. Se V é V0 mais AT, mais a velocidade inicial, imagina então que o corpo cai do alto, não foi jogado de novo, né? Então aqui a gente considera a velocidade inicial 0. Então a velocidade dele vai ser a aceleração 10 vezes o tempo de queda 7. Vai ser 70, né? Metros por segundo. Depois, a altura que ele cai é o ΔS. Né? V0t, A sobre 2t quadrado. Eu posso pensar de novo aqui na velocidade inicial 0. Então, a altura que ele vai cair, ó, então isso aqui é a altura, hein, pessoal? É a mesma coisa, tá bom? O h lá, né? É a distância que ele vai percorrer, então, ΔS. A aceleração é 10 dividido por 2 e vezes o tempo de queda ao quadrado. Tudo bem? Então, nessa daqui eu tenho 49 vezes 10 aqui, 490, dividido por 2, 245 metros. Tudo bem? Poderia ter feito primeiro divisão, depois multiplicação, não faz muita diferença aí. Então, essa é a distância, a altura, né, que ele caiu, e essa aqui é a velocidade que ele tinha quando chegou no chão. Próximo exercício, exercício 13. As posições de um trem que percorre uma estrada reta variam de acordo com a função. Ele dá uma função de posição aqui, onde as posições são dadas em metros e o tempo em segundos. Responda sem esquecer as unidades. Vamos lá, então. Letra A. Qual é a posição inicial do trem? Isso é, onde ele se encontrava no instante zero. Então, se a gente olhar para essa função, né, e comparar ela com a fórmula geral, S, S0, V0t, A sobre 2t quadrado, né, nós vamos perceber que esse 100 aqui é a posição inicial. Né? Então, primeira pergunta, qual a posição inicial? A posição inicial era 100 metros. Bem, como está no sistema internacional, sem esquecer as unidades. O móvel percorre, as são dadas em metros e o tempo em segundos. Isso, então, 100 metros. Né? Segunda pergunta, letra B. Qual é a velocidade inicial? Vejam, mesma coisa, né? A velocidade inicial é quem está multiplicando o tempo aqui em cima. Ó.
está multiplicando o tempo aqui embaixo, é o 20. Ah, então, velocidade inicial é 20 metros por segundo. Letra C, qual é o valor da aceleração? Vejam aqui, ó, A sobre 2 é igual a 2. Né? Se A sobre 2 é igual a 2, é porque a aceleração é, se eu fizer em x aqui, 4, né, pessoal? Na verdade, a gente aprendeu a fazer isso sem precisar fazer conta. A gente só pensava assim, quem está junto com o t ao quadrado é metade da aceleração. Se metade da aceleração é 2, é porque a aceleração inteira é 4, né? E depois, letra D, em que posição ele deve estar no instante 4 segundos? Bom, vamos lá. Vamos achar, então, que lugar ele vai estar. Vai ficar 100 mais 20 vezes 4, estou usando 4 segundos aí, tá? E mais 2 vezes 4 ao quadrado, hein? Esse quadrado, de novo, ó, é um erro que aconteceu aqui na hora da formatação, aí, tá? É 2t ao quadrado aqui, tá bom? Então, 4 ao quadrado. Fazendo a continha, eu tenho 100 mais 4 vezes 2, 8 aqui, mais 80. E mais 4 vezes 4, 16, vezes 2 aqui é 32, né? Então, eu tenho 180, 212. Não, 4 vezes 4 é 16, vezes 2 é 32, isso aí. 16 vezes 2, 32, 180, 212, pessoal. 212 metros. Que é o metro, né? Certo? Então, esse é o exercício número 13. Exercício 14. Para o trem em movimento variado, conforme a função, né? De novo aqui o t é ao quadrado, escreva a equação horária da velocidade e verifique a velocidade do trem em instante 5. Vamos lá. Então, primeira coisa, ó, função da velocidade, V0 mais AT. Preciso conhecer a velocidade inicial e a aceleração, e aí eu preciso olhar para essa função e enxergar, né? Então, olha, lembrando da fórmula geral lá das posições, S0, V0t, A sobre 2t quadrado. Olha, a velocidade inicial é quem está junto com o t. Ah, então é esse menos 6, né? Vamos colocar aqui, ó. Então, V igual a menos 6. E a aceleração, quem aparece com o t ao quadrado é metade da aceleração. Então, esse 4 é metade da aceleração. Então, a aceleração deve ser 8, né? Beleza, essa é a função de velocidade. Ele pergunta, né? Escreva a equação horária da velocidade. Está escrita aqui, ó. Essa é a primeira coisa que ele perguntou. E verifique qual é a velocidade do trem no instante 5. Então, vamos colocar agora o 5 aqui e determinar a velocidade, tá bom? Então, essa era uma primeira resposta. E agora a velocidade, ó, no instante 5, 8 vezes 5, isso é 40 menos 6, é 34, né? Metros por segundo. 40 menos 6. Tudo bem? Exercício 14, vamos para o exercício 15, não tem, 16 não, 17. Exercício 17, um trem está com velocidade de 20 metros por segundo quando são aplicados os freios que lhe comunicam uma desaceleração de menos 2. Vamos lá, velocidade inicial aqui. Inicial, né? Era 20 e a aceleração era menos 2. Determine a distância que o trem percorre até parar. Então, no final, a velocidade vai ser 0. Vamos fazer, ó. A distância que ele percorre é V0t mais A sobre 2t quadrado, né? Então, veja, a distância que ele vai percorrer é a velocidade inicial 20 vezes o tempo que ele ficou. Ah, então, ó, aqui eu tenho velocidade e aceleração. Se eu quiser fazer por aqui, eu vou precisar calcular o tempo primeiro. Eu posso calcular o tempo e voltar para cá, né? Mas eu posso também usar a equação do Torricelli, né? A gente treinou essa equação para casos desse tipo, em que ele não fala sobre o tempo, tá vendo? Ele quer saber a distância, né? E a gente sabe a velocidade. Então, quando a gente tem distância e velocidade e tal na jogada aí, né? Interessa para a gente a equação do Torricelli. Vamos fazer isso. Tirar isso aqui daqui. Vamos aplicar a equação do Torricelli aqui, pessoal. Vamos lembrar lá, é v quadrado, v0 quadrado, mais 2 vezes a distância, ó. Tá ruim.
duas vezes a aceleração e vezes a distância, tá bom? V quadrado é V0 quadrado mais 2A delta S. Veja, a velocidade final é 0. A inicial era 20. Mais duas vezes a aceleração, que é menos 2, e vezes a distância. Veja que é só a distância que eu não tenho aqui, eu consigo determinar. Então vai ficar 0, 400, que é o 20 ao quadrado, menos 4 ΔS, né, que é esse menos 4 aqui. Então, se eu passar o menos 4 ΔS para o outro lado, ele fica positivo. E aí, ΔS é 400 dividido por 4. É 100, pessoal. 100 metros. Ó. Então, vejam que por aqui fica muito mais simples, né? Poderia, então, ter feito duas continhas, ter descoberto o tempo pela formulinha do Voat, e depois usado a fórmula das posições aí do sorvetão para descobrir a distância. Teria que fazer duas contas. Então, a equação do Torricelli, ela corta caminho, né? A gente consegue chegar mais rápido, então, na distância aí. Tudo bem? Questão 17, vamos para a próxima, então. Questão 18. Opa, estamos terminando. A questão 18, ele fala o seguinte, um móvel em movimento retilíneo uniformemente variado obedece à função, essa função aqui, e ele pede, né, primeiro, a função horária da velocidade. Vamos lá? Então, olhando aqui para a forma geral da função, S0, V0t, A sobre 2t quadrado. Eu vejo, ó, esse 65 é a posição inicial, né? Esse V0 aqui é o 2, ó. Vamos anotar isso aqui? Ó, a posição inicial é o 65 metros, a velocidade inicial é 2 e a aceleração é metade é menos 3, então a aceleração é menos 6. Tendo essas informações, então, né, retiradas aqui da função, letra A, eu quero saber a função horária da velocidade. V é V0 mais AT. Então, a velocidade inicial é 2 e a aceleração é menos 6. Então, essa daqui é a função da velocidade, letra A. E na letra B, ele pergunta o instante que o móvel passa pela origem das posições. Esse aí é, a gente vai usar então essa fórmula aqui, de posição, né? Eu quero saber o T, ó, que é o instante, quando o S for 0, que é a origem das posições é o 0, né? Então vai ficar assim, ó, no lugar do S eu coloco 0, tá vendo? 65 mais 2t menos 3t quadrado, tudo bem? Vou passar esse 0 para o outro lado, vamos escrever mais bonitinho isso daí? Aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou passar todo mundo para o lado esquerdo da equação, só para esse primeiro termo aqui do t ao quadrado ficar positivo, tá? Passar tudo para lá. Isso não teria tanta importância, mas fica mais arrumadinho para a gente resolver. Vamos lá? Então, passando, ó, o menos 3t quadrado vai ficar 3t quadrado. O 2t, quando passar para lá, menos 2t. 65 menos 65. E aí, desse lado, não sobrou ninguém. 0. Tudo bem? Vamos resolver isso aqui por Bhaskara, pessoal. Lembrando que a formulinha de Bhaskara, né? Vou deixar aqui do lado, ó. Para descobrir um número escondido aí, x ou t nesse caso, né? É menos b, mais ou menos, b quadrado, menos 4ac, que é o delta, né? A gente chama de delta, sobre 2a. Vamos lá? Aqui é o a, esse aqui é o b, esse aqui é o c. Então vai ficar, o nosso t vai ser menos b, é menos ou menos 2, vai ficar mais 2, mais ou menos a raiz de b ao quadrado, que é o menos 2 ao quadrado, então 4. Menos 4 vezes o a, que é 3, vezes o c, que é menos 65. Tudo bem? Dividido por 2 vezes a, 2 vezes 3 é 6. Então, aqui eu tenho, gente, o 65, ó, né, vezes 4, 120, 140, né, dá 380 aqui. 380 com mais 4, 384, ó. Então, aqui menos e menos é mais, ó. Isso aqui é 380, com mais 4 que sobrou aqui, 384.
384, a raiz é 18. É 18, né? Então, eu tenho duas saídas aqui, ó. Atenção. 2 mais 18 dividido por 6 e 2 menos 18 dividido por 6, né? Porque pode ser mais ou pode ser menos. 2 mais 18 é 20 dividido por 6, que pode ser também 10 terços. E pode ser também 3,3, né? Uma dízima isso daqui, né? Segundos aí. Agora essa daqui não dá, né, pessoal? Isso aqui é menos 16 dividido por 6. Isso aqui é negativo e o tempo não pode ser negativo. Então isso aqui está fora. A nossa resposta, então, 10 terços ou 3,3 segundos aí, né? Seria a nossa solução desse exercício. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, tem mais um exercício. O último exercício nosso, exercício 19. Vamos lá? Exercício 19, o diagrama ao lado representa a velocidade de uma partícula em função do tempo. Tem um gráfico aqui. Determine a variação de espaço ocorrida durante os 60 segundos de movimento. Quero saber só a distância que foi percorrida. O que nós aprendemos, né? Quando a gente tem um gráfico de velocidade em função do tempo, essa acho que foi a nossa última aula, né? Não, última não. Mas fizemos uma aula específica sobre isso, né? Sobre o gráfico de velocidade em função do tempo. A gente tem então que o gráfico, né, a área, essa região aqui, ó, que está limitada do gráfico até o eixo do tempo, tá vendo? Toda essa parte aqui e essa parte aqui também, ó, a sombra, né, que o gráfico consegue fazer em cima do eixo horizontal, ó. Então, isso daqui é que vai dar para a gente a distância percorrida, essa área, né? Lembrando que quando a área está para o lado de cima do gráfico, a distância é positiva, o cara está andando para frente. E quando a área está na parte de baixo do gráfico aqui, abaixo do eixo do tempo, então é porque o cara andou para trás aqui, marcha ré. Né? Vou fazer duas continhas e depois a gente junta tudo. Vamos lá? Então, a distância, vamos chamar de distância 1, o primeiro pedacinho, ele é igual à área do triângulo de cima aqui, pessoal. Essa aqui, tá? E eu vou calcular a distância 1. E esse aqui eu vou calcular a distância 2 que ele andou, tá bom? Então a distância 1 é a área desse triângulo, ó. É base vezes a altura dividido por 2, a pontinha do triângulo. A base aqui é 40, a altura também é 40. Então eu vou fazer base vezes a altura dividido por 2. Bom, isso daqui é 4 vezes 4, 16, ó. Dividido por 2, isso aqui dá 800, né? Ele andou 800 metros para frente aí. Só que depois eu tenho um ΔS2 aí, que também é um triângulo, então também é base vezes a altura dividido por 2. Só que agora a base é do 40 até o 60, né? Tem 40 aqui, né, pessoal, na base. E a altura é do 0 até o menos 40. Do 0 até o menos 40 tem 40 também. Dividido por 2. Ué, deu a mesma continha aí. Se eu estou enxergando bem, é uns 60 mesmo, né? Nesse primeiro trecho do 40, é que o desenho, né, tá muito mal feito, tá vendo? 0 até 40 e de 40 até 60. Ah, não, 40 até 60 aqui é 20. Desculpa, pessoal. Não, desculpa, aqui tem um erro. Estou arrumando aqui, tá? Na base aqui de 40 até 60 é 20, né? Então aqui é 20, ó. Então tá bom. Bom, então fazendo a continha aqui, ó, eu vou ter 800, vou ter 400 nessa continha. Ah, tudo bem, ó. Então, a distância verdadeira e total, né, a distância ΔS total é 800 que ele andou para frente, menos os 400 que ele andou para trás. Aqui eu poderia ter pensado também, se eu quisesse usar essa altura, né, como menos 40, é que essa distância, em termos de área, né, não tem como pensar em negativo. Bom, se eu estou pensando em calcular a área aqui é 400. Mas se eu pensar que, né, se eu quiser usar o negativo aqui, ó, no 40, por exemplo, aqui, né, ó, se eu usasse um menos 40 aqui, eu teria menos 400 metros, que significaria 400 metros andando para trás. Bom, isso é bem importante.
não tem problema, né? Se nesse cálculo deixar aqui sem o sinal, né? Estou pensando em área, mas eu tenho que lembrar aqui, então, e subtrair, porque esse 800 é para frente, esse 400 é para trás, tá? Se ele foi 800 metros para frente, depois voltou 400, então, na verdade, ele andou aqui só 400 metros. Esse é o exercício 19. A correção ficou bem longa, né? Mas eu acho que é melhor assim. Vocês têm condição de olhar agora o exercício que vocês quiserem, né? Então, fechado, pessoal? Obrigado pela atenção, então. E estudem, né? Para fazer uma boa prova.